Fala pessoal, aqui é o professor Thiago Zapata, já sabe, não dê seu like, não se inscreva no canal, porque eu não sou um youtuber. Muito bem, hoje eu quero falar com vocês sobre as políticas públicas no tratamento da pandemia da Covid-19, ou melhor ainda, de alguns dos fundamentos filosóficos dessas políticas públicas. Quero falar com vocês sobre os dilemas que estão por trás de escolhas do tipo isolamento vertical, isolamento horizontal, a divulgação ou não de possíveis novos remédios, curas mágicas, vacinas, compra de respiradores, compra de máscaras, adivinhação, jejum, oração, as mais diferentes formas possíveis de políticas públicas adotadas pelo governo para o enfrentamento de uma situação como pandemia. Elas lidam com dilemas que têm fundamentos ou podem ser colocados no modelo filosófico. Não vou tratar aqui especificamente de cada uma dessas políticas e suas vantagens e desvantagens, mas sim tentar falar um pouco sobre o problema filosófico de fundo dos dilemas com os quais essas políticas lidam, para, de certa maneira, ajudar na reflexão para aqueles que se interessam. E eu quero fazer isso a partir, ou apresentando o trabalho de um filósofo chamado Leo Strauss, é um filósofo do século XX. Quero fazer isso em pouco tempo, de certa maneira um desafio, não vou, é mais um convite para que se conheça o trabalho do filósofo e entenda como que ele pode ajudar na reflexão sobre esses temas que são bastante contemporâneos. Um dos livros, o Leo Strauss tem bastante coisa em português, ele tem várias fases na carreira dele e ele escreve muito sobre filosofia política ou ciência política, se quiserem. E um dos livros interessantes dele, sobre o que a gente vai falar aqui, chama Reflexões a partir de Maquiavel. Você encontra, é um livro super fácil de se comprar, ele é um livro fácil de se ler também e que trabalha um pouco sobre esses dilemas da racionalidade ou da política pragmática, que tem bastante a ver com as discussões que a gente vê todo dia na mídia sobre o que se espera, o que se deve esperar do governo, do poder público diante de uma situação de crise e o quanto que tipo de racionalidade está envolvida. E aqui eu já começo a introduzir a discussão dele, é justamente essa, racionalidade. O Strauss ele se situa junto com filósofos do século XX que começam a questionar em algum momento todo o próprio conceito de racionalidade técnica, se quiserem, ou tipo de racionalidade que se desenvolve a partir do iluminismo, que a gente chamaria de racionalidade técnica, científica, como uma diretriz para todas as decisões da vida pública. Né? E todo o nosso pensamento do século XX até hoje ele é bastante marcado por essa noção, como se as decisões técnicas fossem dadas sempre como corretas. Uma decisão técnica não é uma decisão que se discute a racionalidade comprovada pelo método científico. O que alguns desses filósofos vão questionar, primeiro é sobre o relativismo do conceito de soluções de racionalidade técnica. Isso pode depender, o que é uma solução tecnicamente adequada pode depender muito de onde você está, de quando você está, não é absoluto. Aquela história de que as teorias científicas, hipóteses evoluem, são falsificadas, tem novas descobertas, então você não pode tratar o método e a verdade científica como dogma, mas sim como algo que deve e pode ser sujeito à discussão, sempre de acordo com o método científico. Mas o ponto interessante de Strauss é falar, será que esse tipo de racionalidade tem a resposta ou é a mais adequada para todo tipo de dilema que se apresenta, em especial na política e na vida pública? E a hipótese do que o Strauss tenta trabalhar fala, não sempre o método científico, tal como desenvolvido a partir do iluminismo, desde o Renascimento, principalmente construído filosoficamente a partir do iluminismo, ele tem se mostrado muito bom em algumas áreas. Medicina é uma delas. Telecomunicações, tecnologia. Toda vez quando a gente fala em tecnologia, a ideia que está por trás é de uma certa causalidade controlada. Né? A tecnologia controla a causalidade. Essas situações de tecnologia, seja em biológica, seja de máquina, seja como for, o pensamento científico, racional científico, o método científico tem mostrado resultados que levaram a humanidade para um outro patamar. Mas nem toda a experiência humana, vai dizer Strauss,
está ligada a esse tipo de decisão, na qual a adequação entre meios e fins é o que tem que orientar, é o que orienta melhor as decisões. E outras áreas, especialmente, só vai falar política, podem ser o local mais adequado para outras racionalidades, e a referência dele é a racionalidade da antiguidade. Ele não propõe, ao contrário, toma um grande cuidado de falar, quando se questiona a racionalidade iluminista, não se pode querer voltar ao dogma obscurantista, adivinhação, jejum, oração, como meio de solução de problemas públicos. Não, a gente vive numa sociedade muito diferente da Idade Média. Porém, existe uma tradição milenar de pensamento filosófico sobre política, especialmente o caso dele está pensando nos gregos da antiguidade, está pensando em Platão, está pensando em Aristóteles, e está pensando na racionalidade desenvolvida pelos antigos para tratar com a coisa pública. Olha, a gente talvez possa aplicar a distinção, ao passo que a nossa racionalidade moderna lida com, ela é utilitária, ela pensa na relação meio-fim, ela pensa em produzir o melhor resultado para a maior quantidade de pessoas, ela trabalha com o real, o que é possível, como que eu posso progredir, guarda imensidade real o nosso, ao passo em que, quando eu olho para a teoria política, principalmente, e social dos antigos, a noção do ideal ela é bastante predominante. O conceito, você pegar em Platão, em Aristóteles, todos eles falam, olha, existem formas ideais das coisas, das posições, dos papéis. Existe uma forma ideal de ser um Estado, de ser uma sociedade. Existem formas ideais de ser um político, de ser um pai, de ser um amigo, de ser um irmão, de ser um profissional, de ser um filósofo, de ser um médico. Essas noções ideais que normalmente se relacionam com questionamentos sobre para que serve, qual é a finalidade, quais são as possibilidades, para que serve um Estado, para que serve a ciência, para que serve a sociedade, para que serve um governo. Perguntas desse tipo, que são centrais, elas são, de certa maneira, afastadas pela racionalidade moderna, na qual a neutralidade é um valor-chave. Nossa racionalidade científica ela é neutra. Ela busca fazer experimentos para atestar teorias que não têm compromisso com... Ela não busca atingir um resultado específico. O método científico é um método científico. Ele não está se perguntando pela razão das coisas. Mas o que o Strauss aponta fala, quando a gente olha a política, especialmente, a sociedade, nossos dilemas e as decisões que têm que ser tomadas nem sempre comportam uma racionalidade estritamente técnica. Eu tenho que fazer perguntas mais profundas, se quiserem, do tipo, que tipo de Estado eu quero ser? Que tipo de sociedade queremos ser? Que tipo de pessoas queremos ser? E isso vem à tona de uma maneira muito interessante, numa situação como a que a gente está vivendo, de pandemia, na qual a ciência ainda não tem uma resposta clara para a situação. Se tivesse, seria muito diferente. Se no começo da pandemia eu tivesse uma resposta científica, tem aqui, esse é o protocolo, esse é o remédio, vamos ter que ficar tanto tempo de quarentena, depois vai se desenvolver aqui. Se eu tivesse essa mensuração, seria possível estabelecer uma relação por meio da política de confiança que diria, olha, está aqui a resposta científica, esse é o curso de ação. No entanto, quando a resposta da ciência é, olha, existe um não saber muito grande e eu preciso adotar certas precauções até que eu possa construir mais conhecimento, e essa confiança já não serve aos propósitos políticos como normalmente a ciência serve, eu tento substituir por outras coisas. Olha, quando eu não tenho uma resposta na ciência, não tenho uma resposta na economia, algo parecido acontece nas crises econômicas. Quando eu não tenho essas respostas de fora, a política parece faltar alguma resposta que ela poderia dar. E o que o Strauss diz, olha, se a gente for buscar, os gregos vão trazer noções de virtude e de ideal, de ética, que falta para a nossa política contemporânea. Isso para dizer que o dilema em relação às políticas públicas, em especial para o caso do coronavírus, da pandemia, não são dilemas técnicos do ponto de vista da política pública, são dilemas éticos. Não que não haja uma questão técnica importante por trás, essa questão está sendo estudada e existe uma orientação
técnica clara a ser seguida. Mas o dilema com o qual os governantes têm que lidar é muito mais de natureza ética. E envolve pensar, bom, eu poderia ignorar a quarentena, eu quero criar imunidade de rebanho, então eu posso ignorar, eu vou criar uma política na qual maior parte de pessoas, um grande número de pessoas vai se infectar, uma boa parte vai morrer, mas morreria de qualquer jeito ao longo do tempo, então que morram logo para eu ter imunidade e não sofrer os efeitos econômicos da quarentena. Um exemplo, seria uma política pública, esquece qualquer isolamento, vertical, horizontal, diagonal, qualquer que seja. Põe as pessoas para se infectarem logo, assim quem tem que morrer, morre, quem não vai morrer, não morre e a economia continua girando. Isso é um cálculo utilitarista. O que Strauss vai dizer, olha, isso é absolutamente inadequado e só aparece, às vezes, na nossa política contemporânea porque a nossa racionalidade iluminista é tão dominante que a gente não conseguiu, na política, formar nada parecido com uma ética ou com valores ou com uma noção muito mais clara do qual é o ideal de Estado e de governo que a gente quer. É admissível uma política estatal que assuma que as pessoas vão morrer? Mas se você tentar achatar a curva, vai morrer mais gente ao longo de mais tempo. Sim, mas não é a mesma coisa você ter o Estado assumindo ou não essas mortes. Uma política de mais tempo é para tentar salvar mais vidas, ainda que sob o risco de não consegui-las, por exemplo. Mas é um dilema ético. Você liberar ou não o uso de um medicamento que não se sabe ainda seus resultados. Liberar já é liberar. Né? Vamos lembrar que cloroquina, hidroxicloroquina não tem nenhuma proibição de uso. Existe só uma disputa aí de narrativa política. Mas de anunciar, temos a cura. O que se quer quando se anuncia a cura? É dizer, não tenho medo, eu tenho a cura. Saia para saia de manhã para o trabalho, passa na farmácia, toma a sua cloroquina, você vai ficar imune, talvez você pegue, talvez não pegue, ou seja, eu jogo o risco para a pessoa, para o indivíduo. E aí, o dilema aqui não é técnico, porque não se sabe, não tem uma resposta sobre não há certeza sobre como esse medicamento pode ou não funcionar. Existem vários estudos mostrando que existe incerteza. Então, quando eu assumo que o Estado passe para o indivíduo lidar com o risco de se infectar e morrer, é um dilema ético, é um dilema político, não é um dilema técnico. Dizer que seria uma solução técnica acabar com o isolamento para que a maior quantidade possível de pessoas se infecte e gere a imunidade de rebanho. Ou dizer que cabe a cada indivíduo cuidar da sua vida e tomar os cuidados para não infectar ninguém, não são chamar isso de decisões técnicas seria um artifício para eliminar a escolha política ética que se está fazendo. Uma escolha seria puramente ética. Como não há resposta científica, o dilema é puramente ético. E essa escolha é que orienta, parece que tem orientado hoje a tensão que a gente tem entre uma parte da presidência da República, e parte, né, da presidência não é só o presidente, são vários órgãos, gabinetes, todo mundo envolvido lá na cúpula do executivo, e parte desse órgão, presidência da República, parece comprometido com tentar implementar uma política pública cuja ética pode ser questionável para muita gente. Para mim seria, põe as pessoas para trabalhar, vamos criar imunidade de rebanho, esquece os estudos, talvez tenha cura, vamos contar com isso, ou seja, jogar o risco para as pessoas. E, de outro lado, na presidência da República, por enquanto, o Ministério da Saúde, governo estadual, prefeitura, apostando em outra escolha ética. Mas não porque sejam eles éticos ou que a preocupação deles seja dessa natureza. Também a nossa política contemporânea ela é muito pragmática. Em todos os lados, o que existe ali é um cálculo de votos futuros. A presidência da República aposta que vai conseguir mais votos para uma reeleição se colocar a economia para funcionar rapidamente e não sofrer tantos efeitos da crise, e ainda se puder surfar um pouco com o apoio que tem ao criar uma narrativa política para para justificar as mortes e a crise. E o mesmo acontece no âmbito estadual e das prefeituras, na medida em que almejam uma carreira política, também fazem esse cálculo, né? Então, quando eu digo que o dilema é ético, não estou dizendo que governadores, prefeitos e presidentes
estejam num debate seminarista como monges discutindo a natureza da ética. Não, em todos os casos ali existe um cálculo de votos, um cálculo político para o futuro. Porém, o dilema com o qual eles lidam, né, ele é ético. E principalmente quando a gente, eu penso, recebe as informações e quer refletir, pensar, adotar, não adianta a gente ter ilusão de que estamos tomando uma decisão técnica ou que temos aqui um cálculo matemático que se eu acerto tenho a decisão certa e se eu erro tenho a decisão errada. Porque o dilema aqui não é técnico. A técnica precisa informar, a técnica é uma munição importante para a compreensão do dilema ético, mas ele é ético. A decisão a ser tomada é dessa natureza. E a nossa dificuldade, às vezes, de lidar com isso é justamente a predominância da racionalidade moderna, como Strauss coloca, em que a neutralidade é um valor central, ela dificulta muito a gente reconhecer ou lidar com esse tipo de problema. Então, dá uma olhada, eu acho que vale de um jeito, concordando, discordando, qualquer opinião que você tenha, o Strauss é um autor muito interessante de se ler, ele é um cara que escreve já no século XX, esse livro Reflexões a partir de Maquiavel, ele trata muito isso, como para Strauss é a partir de Maquiavel que a teoria política deixa de se basear em valores, virtude, e passa a se basear, a ser muito mais pragmática, resultado, se eu vou ser amado, temido, odiado, se eu vou manter ou não vou manter o poder, e como isso para ele permeia toda a política contemporânea. Eu acho que é um autor que vale a pena ler para a gente ter mais elementos de reflexão quando lida justamente com o julgamento que a gente faz todos os dias, os nossos políticos governantes. Vale a pena que ele não seja com base num afeto imaginário, porque eu garanto para vocês que nenhum desses políticos aí gosta de verdade da gente, não existe afeto nenhum aí, esquece isso. Se municie com informações, com conhecimento, para que você possa fazer julgamentos, que o mais importante é que estejam sujeitos à mudança. Não compre um político como ideia política, do qual você não possa depois falar, está errado aqui, está certo aqui. A melhor coisa da democracia é justamente isso. É a gente que tem que poder escolher. Escolher significa, olha, tem várias opções, eu não vou fincar o pé com um ou com outro. Tá? Então, pensa sobre isso, reflete sobre isso. Você acha que os dilemas nas políticas de isolamento social são dilemas mais técnicos ou mais éticos, ou se são os das duas naturezas, a nossa saída está mais no desenvolvimento de conhecimentos técnicos ou de uma percepção ética? Quem queremos ser enquanto sociedade, enquanto Estado, e o que tipo de preço faz sentido que se pague? Pensa sobre isso, reflete sobre isso, mas faça isso em casa e lavando as mãos. É isso. Obrigado.